Ê, Galo, não ganhou de novo, Galo, dentro de casa, desta vez contra o Atlético, um dos lanternas do campeonato. O Galo ficou no empate por 1-1, saiu atraso, a reclamação também de um pênalti em cima do Coelho. Já o Cláudio Rezende vai esclarecer a bronca da diretoria com a arbitragem no Campeonato Mineiro, mas Olê Marques, sua palavra é muito importante, torcida em grande parte na bronca com o desempenho até aqui. Galo não ganhou de novo, vem aí uma semana pesada com decisão no Campeonato Mineiro, tem Brasileirão também. O que você tá achando aí do momento do Galo? O Atlético entrou em campo, Luiz, no sábado, na Arena, MRV, empatou o Atlético num jogo que o Sampaoli ali na coletiva, eu não coloco essa, eu esqueci, não é que eu esqueci, cara, porque se não vir traduzido a gente não entende. Tem a legenda, né? Então ele falou muita contundência, são 9 jogos esse ano, né, Luiz, e 2 vitórias apenas, é isso? É isso, gente, pior do que isso você ainda pegar, lembrando que o Sampaoli estava no Atlético, né, no ano passado, então nos últimos 16 jogos do Atlético são 3 vitórias. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pensar rapidinho, já vou soltar o vídeo, né, chegando com informações importantes aqui do nosso Galo. A gente vai estar reagindo aqui o vídeo do HG Play TV e também do Tatiá Esporte, pessoal, deixando os créditos aqui. Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. Ê, Galo, não ganhou de novo, Galo, dentro de casa, desta vez contra o Atlético, um dos lanternas do campeonato. O Galo ficou no empate por 1-1, saiu atraso, a reclamação também de um pênalti em cima do Coelho. Já o Cláudio Rezende vai esclarecer a bronca da diretoria com a arbitragem no Campeonato Mineiro, mas Olê Marques, sua palavra é muito importante, torcida em grande parte na bronca com o desempenho até aqui. Galo não ganhou de novo, vem aí uma semana pesada com decisão no Campeonato Mineiro, tem Brasileirão também. O que você tá achando aí do momento do Galo? Olê Marques, fala comigo, ídolo. Fala, Thiago, ótima semana pra você e a todos, amigo. Mais um jogo melancólico, né, na Arena MRV. Na verdade, o torcedor atleticano, ele vive uma expectativa de confirmação daquele grande jogo contra Cruzeiro e Palmeiras, que não se confirma, né? Amargou o seu terceiro empate contra as equipes do interior, né? Na verdade, aí são 6 pontos que você deixa pelo caminho, né? A estreia contra o Betinho, o Tombense e o Atlético nos custou, na verdade, ou custou o Atlético Mineiro, ô Thiago, 6 pontos, né, na tábua de classificação. Muitos erros coletivos e principalmente individuais, né, Thiago? Ofensivamente, o Coelho tem perdido muitos gols, né? Defensivamente, principalmente no pênalti cometido pelo Vitor Hugo, né? Ali lhe faltou malandragem, né, Thiago? E um atleta experiente como ele não pode cometer aquele erro de dar um bote desequilibrado como ele estava. O atacante do Atlético estava dominando a bola para fora da área e nessa hora você, fica firme de pé, joga o cara para fora da área, né? Mas de pé, tirando fora da zona de perigo, né? Que é a grande área. Todo atacante quer aquele contato. Muitas vezes ele deixa até a perna para ser tocado e conseguir um pênalti. E naquele momento, até pela experiência que tem, o Vitor Hugo não pode cometer aquele erro, né? Algumas situações me chamou a atenção também. Um time que precisa do resultado no final do jogo tem que botar, né? E fazer aquela emergência ofensiva, ô Thiago. O Cassierra, que é o centroavante, que é o 9 que o Atlético contratou por milhões, num momento importante como aquele, de emergência, de você botar o Atlético lá para trás, entrou 2, 3, no máximo 5 minutos. Algumas coisas precisam ser explicadas nesse Atlético, né? A pouca utilização do Cassierra, a pouca utilização do Alan Minda, né? Que chegou para dar potência pelo lado direito, tem sido aproveitado muito pouco ou quase nada, na verdade, né? E a coisa tá andando, né, meu velho? Vai para a última rodada agora contra o RT, apertado, né? Dependendo de uma vitória, mas também de outros resultados na competição, né? Para confirmar, para sacramentar uma classificação que tem sido muito sacrificada, né? Pelo mau momento, pelos maus jogos do Atlético até agora, né? Vem aí pela frente na quarta-feira o Remo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, vencer é importantíssimo e quem sabe no final de semana confirmar sua vaga à semifinal do Campeonato Mineiro. Mas o momento é também, Thiago, de mostrar evolução. Evolução, padrão, né? Um time mais consistente, um time que vai lá na frente e converte os seus gols e seja competente na defesa também. Olê Marques, palavra de quem conhece. Ô, Nath Fiuza, o Marques trouxe pontos importantes, né? Trouxe esse Minda, mas não entra pra nada. O Cassierra, o time precisa ganhar o jogo, Nath, 1-1. Você tem lá um centroavante, boa estatura. Bom, vou colocar o cara aqui, faltando uns 15 minutos, ver se sai o gol. Coloca faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Tô entendendo mais nada, Nath.
Também não. A gente até falava disso ontem aqui no Domingão, eu e o Simões. Eu tenho uma percepção que é a seguinte, Thiago. Claro que quem acompanha o treinamento no dia a dia é o Sampaoli. Ele sabe a verdadeira condição física de cada atleta. Ele sabe também o que no dia a dia o jogador já conseguiu absorver ali, né? De entendimento tático, de coordenação também com os outros jogadores ali na equipe, no funcionamento coletivo. Mas se o jogador está relacionado, ele tem que aguentar pelo menos aí 20, 30 minutos de jogo. Eu acho que você não manda um jogador para o banco de reservas se você não tiver a tranquilidade de colocar ele aí nos 10, 15 minutos do segundo tempo para ele jogar pelo menos esse resto da partida. Então, se o Cassierra estava lá, ele poderia ter jogado mais do que os 7 minutos que ele jogou, talvez nem isso, porque ele entrou ontem, a gente até conferia a súmula, o Simões trouxe a informação, com 43 minutos do segundo tempo. Não se justifica. Você perdendo, alçando bola na área, tendo um centroavante, aí já falou na coletiva, como esse centroavante fez falta em outras oportunidades, aí agora tem o centroavante e não o utiliza, não se justifica. Aí o Minda, a mesma coisa, já vem sendo relacionado, talvez não esteja pronto, de fato, para ser titular, mas poderia ter sido um jogador a entrar, até porque o Atlético colocou, ele mudou ali no segundo tempo, mandou o Coelho pro lado direito, mas o Coelho estava muito mal, e o Minda é um ponta direita, ele poderia ter colocado o garoto ali, energizado, descansado, para cima da marcação do Atlético, que depois que o Atlético faz o 1-0, obviamente a prioridade do time de São João del Rei ali era se defender, e o Atlético poderia ter insistido mais para encontrar um espaço, para forçar um erro do adversário. O Sampaoli mudando algumas coisas, né, colocando o Natanael como um terceiro zagueiro, não precisa disso. O momento pede ainda entendimento, facilitar um pouco mais, simplificar um pouco mais as coisas, e vai precisar ser uma equipe melhor para jogar contra o Remo na quarta-feira, que é outros 3 pontos que não podem escapar. O resultado contra o Atlético não pode ser normalizado, assim como o Atlético não pode correr o risco de perder pontos para o Remo na quarta-feira. É aquela história, é um time que não vai brigar ali na mesma prateleira do Atlético no campeonato. Então o Atlético tem que somar esses pontos em casa. Boa, Nath Fiu. Cláudio, a torcida do Atlético ficou na bronca com o empate, a diretoria ficou na bronca com o apito, Rezendão. É isso, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos. A diretoria do Atlético, primeiro foi o Paulo Brax. No dia do jogo reclamou da arbitragem, não só pelo pênalti não marcado no Coelho, que não teve um pedido ao árbitro para revisão no VAR, que aconteceu, por exemplo, no pênalti do Vitor Hugo para cima do atacante do Atlético. O Galo ontem também, o Sérgio Coelho se pronunciou, aqui a gente trouxe ele no Domingão Esportivo, presidente do Galo na bronca. Paulo Brax também, a diretoria do Galo, não só com esse pênalti do Coelho contra o Atlético, naquele lance que foi invalidado o gol do Coelho contra o América, e teve também, Thiago, o pênalti do Bernard, né? Daquele pênalti no Cruzeiro, no Clássico, não foi marcado para o Atlético. O Galo já começou a preparação, Thiago, quarta-feira tem o Remo. 8 da noite, Arena MRV, busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Brasileirão é prioridade pro Galo, então o time titular na quarta-feira, e depois devemos ter um time misto aí do Atlético contra o Itabirito no fim de semana. E aí vamos ver, né, Thiago? O Júnior Santos foi reintegrado, não deu negócio com o Bahia. O Cadu, atacante, está indo pro Goiás por empréstimo, mas o Júnior Santos fica disponível aí. Como não deu negócio, agora com o Sampaoli, se ele vai voltar a ser relacionado. Boa, Cláudio. Quarta-feira estaremos na Arena MRV, 8 da noite, para Atlético e Remo no Brasileirão. O Atlético entrou em campo, Luiz, no sábado, na Arena MRV, empatou com o Atlético. Num jogo que o Sampaoli ali na coletiva, eu não coloco essa, eu esqueci, não é que eu esqueci, cara, porque se não vir traduzido a gente não entende. Sem ele a fala, legenda, né? Então ele falou muita contundência, são 9 jogos esse ano, né, Luiz, e 2 vitórias apenas, não é isso? É isso, ô gente, pior do que isso você ainda pegar, lembrando que o Sampaoli estava no Atlético, né, no ano passado, então nos últimos 16 jogos do Atlético são 3 vitórias. Realmente números muito ruins, né, muito ruins. A gente vai poder falar sobre isso, mas sobre a partida... você citou que o Sampaoli falou muito na coletiva, né? Ele realmente já repete isso desde o ano passado na questão da contundência. E eu concordo com ele em certo ponto, tá? Pra mim o Sampaoli tem muita culpa também, claro, no momento do Atlético. Mas assim, cara, é um time que em diversos momentos ele chega ao campo ofensivo com muitos jogadores, sabe? Então quando ele cita a parte da contundência, eu concordo com ele também. É o que a gente sempre fala, o técnico, ele tem a culpa, ele também participa,
Mas os jogadores também não podem ficar isolados disso, né? Os jogadores também participam demais diretamente do Perde jogo, muito até gol, mais. né, Luiz? É um time que perde gol, é um time que chega muito ao campo adversário e erra o último passe. A gente viu, por exemplo, no primeiro tempo, enquanto o Atlético ainda vencia por 1-0, cara, o Coelho, ele teve 2 lances que ele poderia ter feito 2-0 e deixado o time mais tranquilo, O né? Eduardo, quando tava 1-0, ele perde um gol também. No início do segundo tempo, verdade, o Dudu no início do segundo tempo. Olha que lance tem top, velho. lance... Isso é muito doido, velho. O Everson arruma um lançamento. Cara, a bola do Everson é um absurdo. A Isso aí... dominada do Lodge também. Muito, não. O Lodge é outro... Essa aí, até agora, a melhor contratação do Atlético, sem dúvida. Isso aí... Olha o Gorgomes sozinho atrás, se o Coelho toca pra trás e prefere sem ângulo ele tentar fazer o gol. Aí tem um outro lance do Coelho, que é pior ainda, que ele perde um gol na área. Foi pênalti, o pênalti pra mim, assim, o pênalti pra mim é muito claro e claro. não dá pra... O árbitro tava de costas, não viu? Aí, ó, o gol cara, que o o Eduardo VAR perde. o Dudu perde esse gol. Ô, gente, vamos falar também. Eu acho que o goleiro defendeu também, né, velho? Não, claro, mas assim, mas tenta dificultar um pouco pro goleiro, né? Tenta tirar um pouco, tem em cima. Não vou tirar os méritos, mas, pô... Mas assim, então, gente, o Atlético, mais uma vez, né? E aí vai... nesse Campeonato Mineiro, é um time que vai se desvalecendo, cara. Porque algumas partidas onde o time tinha muita condição de vencer pelo que fez no jogo, não consegue. E aí, se eu não me engano... não lembro qual foi o jogador na zona mista que fala sobre isso. Porque assim, aí você começa a chegar ali 25 minutos do segundo tempo, tá empatando, começa a bater o desespero, e aí vai ficando mais difícil. Você até começa a criar chance, porque o Atlético é melhor que seus adversários, quase todos, né, do Campeonato Mineiro, tecnicamente falando. E ele vai empurrando o adversário pra trás, vai empurrando e, só que não consegue fazer o gol. E assim, aí eu queria muito entender algumas coisas do Sampaoli, cara. No jogo de sábado, o Cassierra, que foi a contratação, o centroavante contratado, né, valor bem alto aí pros padrões do Atlético. Do Sampaoli. Cara, o Atlético cruzando bola pra área. Cara, o Cassierra entrou aos 43, 44 no segundo tempo, pô. Sabe, assim... E o Sampaoli, o aí, segundo tempo... Popó, cara, o segundo tempo é 100% Popó, porque você falou culpa isso do Sampaoli. Você mandou essa mensagem no Zap, Popó, você falou assim, ó, gente, o que acontecer nesse segundo tempo aí, pode colocar, ele ainda não tinha o resultado, né? O Popó mandou antes do resultado final. Ele falou assim, o que acontecer nesse segundo tempo é culpa de Sampa. Por quê, Popó? Eu lhe pergunto, por quê, Popó? Porque é o seguinte, a gente tá falando aqui, a gente já tem uma semana completa de Deus me dibre aqui na HG Play, inclusive muito obrigado pra todo mundo. E nessa uma semana, em todo jogo do Atlético, qual que é o discurso? O Atlético faz um bom primeiro tempo e cai muito no segundo tempo. O rendimento no segundo tempo, ele despenca. Né? E aí a gente entra. Força física. O time... E não tô falando que é mentira, tá? Todos os times do Brasil hoje, e ontem eu assisti Capivariano e Mirassol. Nossa, e o Mirassol também tá sofrendo com o segundo tempo, por quê? Todos os times estão ainda... por favor. Por que caralhas você estava vendo Capivariano e Mirassol, velho? velho? O adversário do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, gente, é o Mirassol. Meu Deus do céu! Mas, e sabe quem fez o gol do Capivariano? Vinícius Popó. Tá no Capivariano. Tá no Capivariano. Fez o gol. Eu não consigo falar essa palavra. Capivariano? Capivariano. Mas então, assim, todos os times do Brasil estão tendo esse problema físico no segundo tempo. Isso não é exclusividade nem de Cruzeiro, nem do Atlético, nem de ninguém. O Flamengo teve, Palmeiras tem, todo mundo tem. Agora, cara, a gente bate aqui pra caramba na diretoria do Atlético de cadê o primeiro volante? Tá certo, tem que bater, cadê o primeiro volante? Não cadê chegou. O zagueiro? Cadê o zagueiro? Porque realmente essa zaga do Atlético ela não tá passando confiança. Principalmente no segundo tempo, quando tem essa queda de rendimento, quando um time precisa de buscar o resultado e começa a pressionar. Agora, cara, se você tem um centroavante, seu time tá cruzando bola na área, você tem um cara diferenciado, você bota ele faltando 3 minutos pra acabar o jogo, desculpa, Sampaoli, esse é erro seu. Ontem não, né? Sábado, o seu time deu claros problemas, mostrou sinais ali de problemas que você não corrigiu com as suas substituições. A sua batata tá começando a assar. Ô, Popó, eu acho que ele trouxe problema quando ele tira o Scarpa. O Scarpa não tava mal, velho. Sim, vários. Tava mal? Não tava. Cara, assim, é uma Cadê o Minda? Cadê o Minda? Por que não tá jogando? No Bernard, o Renier tava bem, velho. Então, é uma insistência no Bernard que, particularmente, eu não consigo entender. Aí, já que estamos individualizando, né, falando de cada jogador, gente, pra mim hoje o Renier não pode ser reserva do Hulk, tá? E não tô nem falando só pela parte técnica, não. É pela entrega mesmo. Cara, o Hulk não vai conseguir, gente. E não dá pra jogar Hulk, Dudu e Bernard. A gente falou isso, eu falei isso aqui semana passada. Né? É um time que fica lento, fica moroso. O Bernard, cara, se o São Paulo ficar insistindo no Bernard, ele daqui a pouco ele vai pagar o pato por isso.
Assim, e agradecer muito a mensagem do Bruno. Ô, Bruno, eu não sei só seu sobrenome, porque o YouTube deixa só o arroba pra gente aqui. Péssimo isso. Até o YouTube, brincadeira isso, mas o Bruno mandou mensagem assim: Luiz, isso tudo é reflexo da falta de planejamento. Já estamos indo pra metade de fevereiro, a terceira rodada do Brasileiro, e as contratações ainda estão chegando. Concordo. Eu concordo, viu, Bruno? Você tem toda a razão, meu caro. Só que pra ganhar do Dito isso, Atlético... pra ganhar do Atlético, você não... Exatamente. Pergunta pro Rui Duarte, o treinador do Atlético. Cara, Ele nós estamos queria falando ter o do time time. do Atlético. Nós estamos falando de um time que antes dessa rodada, eu não sei como tá agora, o Atlético era o lanterna do Campeonato Mineiro. Deixa que eu vai falando aqui. 6 o Atlético- pontos, ainda é. Ainda é a pior Ainda é, campanha? ainda é. O Atlético é o lanterna. Você acha que, cara, pra ganhar do lanterna do Campeonato Mineiro, cara, esse time não poderia jogar mais e vencer o Atlético? Só que assim, aí começa a entrar, e aí eu entendo, tá, o que o Bruno fala, e eu concordo também com o que ele fala, porque assim, o Atlético tem muitos erros individuais. Porque o pênalti do Atlético é um pênalti muito claro, igual pra mim foi o do Coelho também é muito claro, mas o pênalti a favor do Atlético, cara, o Vitor Hugo faz um baita desarme, e na sequência do lance, cara, pra que entrar daquele jeito numa bola foi que tá pra totalmente fora da área, desproporcional. gente? O jogador do Atlético ali, ele Ele não tira a ia bola fazer- da área. exatamente, A ele bola não tem ia- pra linha de fundo pra fora da área. ele não Ele ia entra pra chegar. quê daquele jeito, cara? Sabe, E assim, aí você fala, pô, mas o Vitor Hugo não é titular. Mas talvez ele mesmo cometendo esse tipo de erro, É um pênalti- ele é melhor que o titular do Atlético hoje, que é o Júnior Alonso quando joga. É o Júnior Alonso, desde 2021, que ele não vem bem, né, cara? Sabe, então Impressionante. assim, a diretoria do Atlético tá esperando o quê pra poder ir atrás de um zagueiro, cara? E aí eu concordo com o Bruno 100%. Nós estamos batendo a metade de fevereiro quase, hein? Luiz, Terceira rodada do Campeonato Brasileiro já. Lembrando, tá? A pontuação que vale na primeira rodada do É a mesma da Brasileiro última. é a mesma da última, são 3 pontos. Ô, Luiz, acho que em busca do zagueiro, estarrece que já estamos aí chegando, né, metade de fevereiro, não tem o primeiro volante, já fez um ano, né? Já. Não, vai fazer dia 19. É 19. Foi 19 dia de 6, não foi, não? Não, 19 de fevereiro A sai o busca otávio do pelo Atlético. primeiro volante. Então, assim, tem alguns equívocos, né, que estão acontecendo, but não dá pra tirar a culpa do São Paulo. Não dá. Gente, Não dá. Preciado no banco, o Minda no banco. Pra que trouxe o Minda, então? Cara, e assim, e aí, Pô, quando o São tá Paulo doido. fala, e aí acho que aqueles 20 minutos do Minda lá em Pouso Alegre deixaram muito claro, tá? que o Vitor Hugo que não o, começou? que o Minda, ele não tem condição ainda de jogar, fisicamente ele tá muito abaixo, é adaptação, beleza, eu entendo. Só que como que ele vai pegar ritmo de jogo se ele não entra em jogo nenhum? É isso. Ele vai pegar ritmo de jogo só treinando? E aí, eu não sou jogador de futebol, tá? Mas todo jogador fala que pra pegar ritmo, tem que jogar. O Minda não vai pegar ritmo se ele não jogar. Ele tá treinando tão mal assim. O Minda tá treinando tão mal assim que ele não consegue entrar 20 minutos contra o Atlético. Porque se tá... Aí a gente começa a pensar, o Atlético ele tem que ir no mercado, não é contratar volante e zagueiro só não. Ele precisa de outro jogador Você pra precisa jogar de pelo lado fazer a direito. comparação também com quem tá jogando, né? Porque, por exemplo, o o Bernard, Hulk, quando Hulk joga, tá ele- jogando. O Hulk, de novo, voltou a ter uma queda significativa no ataque. O Bernard, não vou falar que você já cansou de macetar ele aqui sobre essa questão de, cara, tá ganhando muita oportunidade e não tá respondendo a essas oportunidades. É um cara que a gente sabe que é o tal do homem de confiança, todo técnico tem isso, mas ele não tá respondendo. Ontem, por exemplo, o Cissé, cara, baita acerto ter colocado ele. Talvez a grande notícia Muito desse bom, jogo de exatamente. sábado, cara, Por que então não faz isso com os outros que estão disponíveis? Por que então a gente não vê mais o próprio Preciado? Por que tem que começar com o Natanael? E aí tira o Natanael nos últimos minutos pra poder botar um atacante aquela famosa tentativa desesperada de fazer alguma coisa, mas assim, que fizesse isso antes então. Fizesse 10, 15 minutos antes, faltando 3 minutos pro tempo regulamentar, pô, aí é loucura. A gente sempre fala de convicção, né? Que tem que ter convicção no trabalho. O Sampaoli não tem convicção na sua falta de convicção, porque cada dia ele tem um time, velho. E aí, a coletiva dele depois, não me assusta se ele no próximo jogo ele colocar 3 zagueiros de novo. Ele Porque já não ficou tem claro que convicção é um no que erro ele pra tá mim. fazendo. É isso. Assim... Ou então essa é a convicção dele. Eu acho, bicho, na boa, eu antes achava assim, o São Paulo é meio doidão, acho que pra cada jogo... Eu acho um absurdo você pra cada jogo montar um time. mas isso ele faz mesmo. Isso aí Eu acho isso um absurdo. Que não é, eu não acredito que o futebol precisa de constância, né? Da mesma equipe tá ali atuando, tá, sei o quê. Mas eu acho que ele não, cara, ele não entendeu ainda o que é o Atlético, como vai jogar, os jogadores que ele tem. Porque, de novo, é estranho, o Reinier é um dos melhores, no início, pelo menos no início desse ano, o Reinier tem se mostrado melhor ali na frente. Aí ele pega e muda a função do Reinier, põe ele afundado lá dentro da área. Sabe? Então, assim, cara, é muito estranho essa forma do Sampaoli
levar a equipe. E o Atlético não ganha. O Atlético empata, perde uma ali, né? Perdeu 2 esse ano, né? Não, quantas derrotas? O Atlético tem uma derrota. Uma derrota, o Red Bull Bragantino, 2 vitórias, Cruzeiro e Palmeiras. Empatou 6 empates, né? E coloca o Atlético nessa situação agora no Campeonato Mineiro, né, Luiz? E entra nisso, que é exatamente o que a gente falou, gente. Assim, é um time que ainda tem diversos problemas, é um time que tá se encaixando, já são 6 contratações, devem chegar mais. Mas, cara, pra ganhar de times do Campeonato Mineiro, pra ganhar de times do interior, esse time do Atlético tinha que ser mais do que o suficiente. Exatamente. Tinha que ser mais do que o suficiente pra poder ganhar de 1-0, 2-1 do Atlético, cara. Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!